Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 11. A queda angélica e a ação satânica. Pergunta 186. Que podeis dizer-nos sobre a existência de uma entidade espiritual eterna, denominada Lúcifer ou Satanás, ou Diabo, que, segundo afirmam as religiões dogmáticas, era um anjo bom que foi exilado na Terra, onde até hoje promove, com poderes sobrenaturais, invencíveis, a derrocada da obra divina? Ramatiz. Satanás, como entidade eterna, é uma lenda, um mito infantil, pois teria sido criado por Deus, que é o único Criador e que, como Pai, de suprema justiça e amor, não poderia gerar de sua própria essência angélica, uma entidade como essa. Se Satanás fosse gerado por outrem ou nascido por si mesmo, isso comprovaria a existência de um outro Deus. E teríamos, então, dois poderes opostos, a se digladiarem em contínua reação, com o grave perigo de que um dia, Satanás pudesse dominar os mundos criados pelo Onipotente. Se Deus, por vingança, houvesse transformado em diabo o anjo que ele criara para a felicidade eterna, o fato representaria terrível desdouro à sua infinita sabedoria, ante o equívoco de criar um ser perfeito, que termina degenerado. Se Deus não pode dominar Satanás, ou evitar que ele cause a derrocada da obra divina, através da tentação das almas em aperfeiçoamento, quer isso dizer que não é infinitamente poderoso, pois nem ao menos consegue anular o resultado de sua própria incapacidade divina. Se Deus é poderoso, mas não impede que Satanás, com sua malignidade, seduza os homens, então não é infinitamente bom, porque é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. A verdade, entretanto, é que o mal, cuja existência se atribui à obra de Satanás, é expressão transitória, e sem prejuízos definitivos, porque se conjuga com a bondade e a justiça de Deus, que é a eterna sabedoria, poder e amor. No trabalho que o homem empreende para atingir em sua evolução a situação angélica, o esforço ascensional cria a aparência da existência de um mal que, entretanto, desaparece gradativamente, à medida que o espírito se vai aproximando do seu verdadeiro destino. O processo que transforma grãos de trigo em saborosa farinha nutritiva, bagos de uva em vinho generoso, e cascalho diamantífero em brilhante fascinante, pode ser considerado como um mal para com as substâncias, ou materiais que lhe sofrem a ação compulsória e coercitiva. Assim, o sofrimento, a dor e o cortejo de resistências humanas que criam o mal, atribuído à ação de uma suposta entidade malévola, são fases provisórias no divino processo de aperfeiçoamento das almas, e que elas sempre louvam quando atingem o estado de angelitude. O que chamais de influência satânica, não passa, portanto, de um acontecimento comum na vida da alma, e no mecanismo que amadurece a consciência espiritual, para fazer-lhe sentir que deve evoluir, para o fim para o qual foi criada. A resistência contra a luz e o bem, que a princípio se verifica na alma, é que gera o mal que atribuis à ação de Satanás, mal esse que desaparece quando a luz do Cristo faz a sua eclosão no mundo interior da criatura. Pergunta 187. Em face de afirmardes, aliás, de acordo com a doutrina espírita, que Satanás é apenas um símbolo, e não uma entidade maligna e eterna. Como situar esse conceito dentro da lógica, de vez que João Evangelista aponta Satanás como entidade maléfica, no Apocalipse, e até o pintam como acovardado diante de um anjo? Ramatiz. O quadro que apresenta Satanás acovardado, diante da luz do arcanjo Miguel, não passa também de um símbolo que significa a cessação da resistência espiritual a que nenhuma alma pode furtar-se na sua ascensão angélica, pois o poder satânico nada mais é, senão, o egoísmo feroz da personalidade humana, que se apega tenazmente ao mundo das formas. É a rebeldia completa e a indiferença deliberada para com os planos dos prepostos do Cristo. Satanás simboliza as almas que em conjunto se entregam propositadamente à maldade e à revolta. As que não avaliam as consequências funestas de seus atos, nem se atemorizam diante de feitos os mais brutais. Almas que se encontram no limiar exato de uma posição em que um passo atrás garante a sua continuidade personalística na carne,
e um passo adiante, o seu enfraquecimento em relação ao todo. Satanás é o grito desesperado da falange humana, que não quer ajustar-se à consciência coletiva do Criador. É a resistência implacável, para subsistir isoladamente em selvagem egocentrismo. Pergunta 188. Isso quer dizer, então, que não tem fundamento lógico o dogma de algumas religiões de que Lúcifer, ou Satanás, foi expulso do céu, em companhia de muitos outros anjos, por ter organizado uma batalha contra Deus, sendo um ser eternamente votado ao mal, não é verdade? O Apocalipse faz ligeira referência a essa batalha. Ramatiz. É mister que não situeis as vossas perquirições ao redor de ocorrências fora da terra, porquanto o Apocalipse se refere exclusivamente a acontecimentos relacionados com ela. Todas as imagens que João apresenta dizem respeito unicamente a movimentos que vos cercam. Há duas quedas angélicas em vosso mundo. Uma abrange tão somente os espíritos que são precipitados de outros planetas para a reencarnação na Terra. A outra é de ordem cósmica, relacionando-se exclusivamente com a descida do terceiro princípio espiritual operante do Criador, quando seu augusto pensamento desce à configuração do mundo material, e que se processa através do segundo princípio cósmico, que é o Cristo, ou seja, o elo, o veículo, o caminho ou holocausto para a luz descer às trevas. Os anjos revoltados e transformados em súditos de Satanás, a que João Evangelista faz referência no Apocalipse, são os espíritos expulsos de outros planetas mais adiantado que o vosso, portanto banidos do seu paraíso, para salgarem com o seu suor a terra do vosso mundo. Depois de usufruírem de situações superiores, com os benefícios da ciência e da arte, e conhecerem a árvore da vida, como diz o Gênesis, aplicaram os seus conhecimentos para a ciência do mal, causando a desordem no seu mundo, e entravando o progresso dos seus contemporâneos. Miguel, ou Micael, o anjo julgador, símbolo do princípio cósmico da justiça, que mantém o equilíbrio e a harmonia na substância planetária, enxota com a sua espada flamejante, para fora dos muros da nova civilização, aqueles espíritos rebeldes, que já foram selecionados nos acontecimentos depuradores dos juízos finais. Os anjos decaídos são os reprovados pela pedagogia sideral, isto é, os negligentes, os daninhos, os rebeldes que não se adaptam às lições dos professores magnânimos. Candidatam-se, por isso, à matrícula na velha escola da palmatória, nos mundos inferiores, a fim de estudarem de novo as lições negligenciadas e se retificarem no aprendizado do ABC espiritual. Advertidos quanto à severidade do exame de segunda época, que lhes é facultado no encerramento do curso, no fim dos tempos, esclarecidos quanto aos pontos crísticos que devem estudar, para o exame derradeiro, pouco se importam com a sua responsabilidade, o seu futuro ou o ideal dos seus companheiros de educação sideral. A rebeldia então impera, e a desordem se infiltra na substância material de mundos edificados para o ensino espiritual. Esses maus alunos constituem a massa satânica que pouco a pouco avilta todos os princípios e todos os recursos ainda possíveis para seu equilíbrio espiritual. O corretivo chega, então, no fim dos tempos, ocasião em que o gládio julgador, com absoluta equanimidade, separa os bons dos maus, os promovidos dos reprovados. Os últimos são precipitados para as escolas de regeneração, que são os orbes inferiores, onde as lições mais suaves são aprendidas entre um cortejo de dores e o ranger de dentes. Essa também, a situação atual da Terra, em vésperas do grande exame final do fim dos tempos, quando os reprovados farão a sua queda para mundos primitivos, adequados à retificação do espírito embrutecido. É necessário, porém, que compreendais a grande diferença que há entre queda e descida. A queda, como já vos dissemos há pouco, é a precipitação dos rebeldes, que certas religiões chamam de anjos que se transformam em diabos, porque sufocam a sua própria origem angélica, e se escravizam voluntariamente ao instinto animal. Enquanto que a descida é a do princípio angélico, que se faz no ciclo do Manvantara planetário, quando o Criador expira ou cria no dia de Brahma, e aspira ou desintegra na noite de Brahma, no divino metabolismo em que a criação se distingue no seio do Criador. A queda é apenas o processo corriqueiro de reencarnação interplanetária. A descida, uma operação que abrange todo o cosmo, absolutamente incompreensível ao homem,
e impossível de se explicar sob qualquer alegoria. A queda é uma providência destinada a retificar e corrigir os agrupamentos de espíritos rebeldes, que não podem acompanhar o progresso dos próprios mundos que habitam, mas que são almas já provindas da grande descida angélica, em que o Supremo Criador fez a criação emanar de si. Isso não implica em uma consequência depreciativa do seu sistema cósmico, pois os precipitados de outros planetas vão submeter-se a retificações compulsórias, enquanto que o Criador desce, para criar novas consciências dentro de sua própria consciência cósmica. Pergunta 189. Como poderemos chegar à conclusão de que, na linguagem de João Evangelista, a queda dos anjos subordinados a Satanás é alusiva apenas aos espíritos exilados para o nosso mundo, e não a uma corte de diabos? Ramatiz. Recordamos-vos novamente que Satanás, diabo, Lúcifer ou Satã, significam apenas um estado de espírito ainda embrutecido, é nome que abrange indivíduos, grupos, instituições, povos e mesmo a humanidade de qualquer orbe inferior. Este é o verdadeiro sentido com que João Evangelista também o situa no Apocalipse. Quando os orbes são elevados a condições superiores, quer em relação à humanidade ali reencarnada, quer quanto à sua substância ou condição planetária, a escória espiritual, sobejada na seleção final, enquadra-se perfeitamente na alegoria de Satanás ou de anjos decaídos. Essa precipitação de sobras já houve com destino à Terra, e o apóstolo João a ela se refere com clareza, nos seguintes dizeres, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente, que se chama o Diabo, e Satanás, que seduz todo o mundo. Sim, foi precipitado na terra e precipitados com ele os seus anjos. Com essa emigração compulsória, o habitat superior ficou aliviado, e as almas remanescentes puderam regozijar-se pela maior liberdade de ação crística de que passaram a gozar. O Apocalipse também alude a essa consequência benéfica, quando o apóstolo diz, capítulo 12, versículo 10. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora foi estabelecida a salvação, e a fortaleza e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante de Deus. A explicação apocalíptica é bastante expressiva, pois o satanismo, como equívoco espiritual que é sempre pecado. É um estado de acusação permanente diante de Deus, dia e noite, ou seja, uma contínua rebeldia contra o plano do Criador. O Apocalipse, embora seja um resumo algo confuso das atividades terráqueas, em que falta o sentido gradativo e cronológico na sequência da revelação, é mensagem séria e de imenso valor, porque deixa entrever também profundas verdades, que ainda pedem avançada maturidade espiritual para sua compreensão. Há que notar também a referência que o profeta faz ao Cristo, quando o destaca como um princípio planetário, dizendo, capítulo 12, versículo 10. É o poder do seu Cristo. João deixa entrever, significativamente, que se trata do Cristo planetário dos orbes, dos quais foram enxotados os espíritos de mentalidade satânica. Pergunta 190. Não se pode supor que a descrição de João Evangelista se refira apenas aos espíritos das trevas, desencarnados, perambulando em torno da Terra, e que deverão reencarnar-se de novo na Terra, ou seja, precipitarem-se no nosso mundo. Ramatiz. Se o profeta se referisse apenas aos desencarnados, teria dito, então, os oriundos da Terra, e não, os precipitados na Terra. Na verdade, em torno do vosso orbe perambulam falanges imensas de anjos decaídos de outros orbes, os quais, realmente, terão que reencarnar-se com toda a brevidade. São os precipitados de planetas melhores, e que estão em promiscuidade com os espíritos naturais do vosso mundo, e em sucessivas reencarnações. O espírito de satanismo é qualidade consequente de rebeldia espiritual, de teimosia sistemática, contrária aos princípios superiores da angelitude. Satanás e seus anjos, ou seja, a rebeldia e os seus acólitos, só poderiam ser precipitados na Terra, por se tratar de almas envelhecidas, com um entendimento consciente e com uma visão clara do bem e do mal, motivo pelo qual foram afastadas de civilizações melhores. O profeta não pode estar se referindo aos espíritos terráqueos desencarnados, unicamente,
pois eles ainda não poderiam ser considerados satânicos, desde que somente agora é que será feita a primeira e geral seleção de juízo final. Pergunta 191. Esse espírito de satanismo não se situa, principalmente, entre os habitantes do mundo invisível, em torno da Terra, motivo pelo qual o além é que deve ser considerado o viveiro das almas diabólicas. Ramatiz. Em parte, tendes razão. O globo terráqueo é um núcleo em cuja crosta se situa imensa colmeia espiritual, que ultrapassa a 20 bilhões de almas desencarnadas, distribuídas em colônias e agremiações que apresentam os mais exóticos matizes e onde são submetidas as mais variadas emoções de vida. Os agrupamentos melhores procuram influenciar os piores, que se situam em faixas vibratórias mais grosseiras, enquanto que nas zonas abismais o inferno de Dante é pálida versão da realidade. Atuando vigorosamente na vossa humanidade, os desencarnados, de ânimo satânico, sonham o domínio absoluto das instituições humanas. A vida espiritual, junto à Terra, transcorre à semelhança dos padrões terrenos, embora com aspectos diversos e transitórios. No além, os extremos se fazem sentir com mais veemência. Se nas colônias mais elevadas o amor e a fraternidade são sentimentos que vibram com vigorosa intensidade, nos agrupamentos desregrados, das baixas esferas, o ódio e a vingança têm o seu reinado absoluto. Torturam-se as almas em débito mútuo, e se formam laços odiosos, que requerem séculos de dores e de sofrimento para a divina conciliação. O mitológico Satanás continua a reinar com vigor do lado de cá, e, além disso, opera disciplinadamente sobre o vosso mundo, que lhe fornece alimento nutritivo, gerado no desregramento da vida física. Os exilados de outros orbes, no vosso mundo, usam astuciosamente o seu cabedal de inteligência para tentar o domínio da Terra, e a teriam dominado completamente, se a direção superior não dispusesse de recursos para sufocar as suas pretensões, subjugando-os pela injunção da dor na carne humana. Pergunta 192. Então, há exilados de outros planetas que ainda permanecem na condição de rebeldes? Ramatiz. Sim. Muitos deles ainda alimentam as antigas disposições satânicas, mas em breve serão submetidos às duras provas do fim dos tempos que se aproxima, e a sua regeneração será bastante apreciável, porque a maioria, embora rebelde, já atinge a maturidade espiritual necessária para que a luz crística principie a assinalar nela a base fundamental do futuro anjo. À medida que a alma desenvolve a sua consciência nas lides dos mundos físicos, mesmo quando sufoca os impulsos angélicos inatos, essa luz interior age com veemência e termina rompendo a crosta endurecida do personalismo inferior. Os espíritos satanizados também se desesperam. Fatigam-se ante a contínua decepção que sofrem à procura de um ideal que, por fim, não lhes satisfaz o desejo pervertido, pois que perde logo o sabor dos primeiros momentos de ilusão. Ante a realidade maravilhosa, de que todos os filhos de Deus são flores destinadas a enfeitar eternamente o jardim do cosmo, que importa deplorar a existência de alguns milênios de satanismo, entre o sofrimento acerbo e um domínio precário, se após a regeneração se desenrola a eternidade de uma vida de felicidade. Pergunta 193. Lemos no Apocalipse que Satanás será solto ou foi solto novamente na terra, o que nos deixa confusos com a vossa explicação, pela qual a precipitação, ou queda dos anjos é fato que já se realizou com os exilados de outros planetas. Como entendermos essa afirmação de João Evangelista, que parece referir-se a um acontecimento futuro? Ramatiz. As palavras do profeta dão a entender perfeitamente que se trata de duas precipitações de espíritos sobre a terra. No capítulo 12, versículos 9 e 10, a afirmação é clara, mas, aludindo diretamente à precipitação ou queda, dá a ideia de obedecer a um processo compulsório, determinado por poderes superiores, contra a vontade dos precipitados, pois diz: E foi precipitado aquele grande dragão, aquela antiga serpente que se chama o Diabo, e Satanás, foi precipitado o acusador de nossos irmãos. Entretanto, no capítulo 12, versículo 12, o apóstolo dá como voluntária essa precipitação, dando-a como uma saída, e não uma precipitação, o que dá a entender que Satanás, exercendo a sua vontade, desce sem ser precipitado.
Vejamos o texto do Apocalipse. Por isso, ó céus, alegrai-vos e vós que habitais neles. Ai da terra, ai do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de uma grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Os espíritos satanizados, exilados na primeira precipitação, estão agindo ainda nas sombras do mundo invisível, e também durante as reencarnações, mas falta-lhes oportunidade para uma reencarnação em massa, o que lhes daria um poderio perigoso no mundo físico, e que lhes é tolhido, cuidadosamente, pelos mentores do orbe. Estes evitam a saturação satânica prematura, no ambiente físico terráqueo, pois, se tal se desse, os satanizados assumiriam por completo o comando de todas as esferas de trabalho, de arte e de ciência humanas, tornando a vida completamente impermeável à influência das diretrizes angélicas. É preciso que as hostes do Cristo prossigam com certo desafogo na disseminação do Evangelho libertador, e na edificação de instituições religiosas e espiritualistas, e por isso os diabólicos estão impedidos de uma ofensiva vigorosa. Pergunta 194. Poderemos assinalar essas providências no Apocalipse de João? Ramatiz. Diz o profeta, capítulo 20, versículo 2. E ele tomou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Portanto, Satanás é amordaçado em certa época, fica reduzido o seu poder, que crescia perigosamente na terra, com uma soberania trevosa que já se estendia por todos os setores do labor humano. A sua mais intensa jurisdição foi notada na Idade Média, quando as consciências ficaram asfixiadas por tenebrosa autarquia dominante, que invalidava todos os esforços progressistas do mundo. Percebia-se que poderosas inteligências malignas tinham em mãos a direção do mundo físico, e se entregavam às perigosas sugestões dos seus senhores das trevas, reduzindo a pó qualquer esforço de libertação mental. Os altos poderes angélicos resolveram, então, restringir o volume de reencarnações satanizadas, de modo a ser diminuído o número de agentes físicos que formavam na Terra o contato eficiente com o invisível. Satanás foi amarrado por 1000 anos, e, ficando enfraquecido o seu poder na matéria, desceram então à Terra, em substituição aos satanizados, espíritos criteriosos, laboriosos, disciplinados, inofensivos, amorosos e de reto pensar, os quais deram desenvolvimento às artes, à pintura, à música, à escultura. Inundaram o ar de odes e de alacridade, incentivaram os albores da ciência e deram novo sentido progressista à vida. Os círculos de ferro do feudalismo foram se rompendo aos poucos. As consciências começaram a libertar-se dos dogmas sufocantes, das lendas tenebrosas e dos tabus feceninos, e surgiram melhores favorecimentos à existência, inclusive a dos párias, que começaram a erguer-se para situações mais dignas. Apesar dos crimes, das guerras e das abominações que ainda se têm registrado até aos vossos dias, já vicejam com vigor e tenacidade, junto a essa erva má que infesta o jardim terrícola, as flores perfumadas do Evangelho de Jesus. O Evangelho impede sempre a predominância absoluta do reinado de Satanás, que tem o seu poder reduzido quando os mentores angélicos o amaram por 1000 anos. O evangelista João afirma ainda o fato no capítulo 20, versículo 3. E meteu-o Satanás no abismo, e fechou-se, e pôs o selo sobre ele, para que não engane mais as gentes, até que sejam cumpridos os 1000 anos, e depois disso convém que ele seja desatado por um pouco de tempo. Graças a esse período de controle, na reencarnação das almas diabólicas ou satanizadas, os prepostos de Jesus puderam avivar a sementeira evangélica, promover reformas religiosas e codificar na terra postulados do mundo oculto angélico, espalhando doutrinas confortadoras e libertadoras. O Espiritismo, surgindo quase às vésperas do juízo final, significa o recurso de última hora, que o Pai concede àqueles que ainda queiram salvar-se na dolorosa prova final. A sua mensagem, como simplificação do velho ocultismo e revelação dos tradicionais mistérios iniciáticos à luz odierna, é instrumento valioso, que deve ser empregado com eficiência no serviço de Jesus. Novo alento e vigor angélico receberam no último milênio as almas animadas pelo fogo sagrado das renovações cristãs. Um contingente de energias espirituais formou-se em vosso ambiente, através de almas sacrificiais que estão estabelecendo os pródromos de assistência,
e avivando os ânimos para o grande momento, que já se revela pelos decisivos e proféticos sinais dos tempos. O Alto tomou todas as providências precisas para que no vosso ambiente, assim consolidado, tudo se suceda sem a surpresa de um inesperado comando satânico. E como o vosso globo será abalado em toda a sua estrutura, e as dores coletivas serão imensas, o ambiente trágico não será clima favorável para que os espíritos satanizados aproveitem a oportunidade e estabeleçam o reinado perigoso de Satanás, pois eles próprios ficarão também imersos em angústias e serão os primeiros a clamar por socorro. Ante a força do poder angélico, as almas satanizadas se acovardam, porque Satanás só é destemido quando está vencendo a batalha. Entretanto, o espírito satânico tudo fará para exercer seu domínio, pois afirma o profeta, capítulo 12, versículo 12. Satanás desce a vós, cheio de grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo, e após ter estado preso por 1000 anos, reduzido portanto, em suas forças destrutivas. E no capítulo 20, versículo 3. Cumpridos os 1000 anos, convém que ele seja desatado por um pouco de tempo. Pergunta 195. Porventura quis o profeta indicar exatamente o nosso século atual, quando se referiu à descida de Satanás cheio de ira, devido a lhe restar pouco tempo para perturbar a terra? Gostaríamos de conhecer a vossa opinião sobre esse aspecto da predição do Apocalipse. Ramatiz. Os espíritos mais observadores já deverão ter notado a estranha sensação de temor e a inquietude que reina em vossos dias. Estão vendo que a corrupção se estende perigosamente e as criaturas, demonstrando completa irresponsabilidade, se deixam seduzir pelo prazer desregrado e pela inversão dos valores tradicionais da vida. É a descida em massa, que se está verificando, de espíritos rebeldes, frios, egocêntricos, criados no meio da incompostura moral, espíritos sedentos de sensualidade da carne, inimigos da disciplina e da ordem, deliberadamente afeitos à malignidade. Ignoram, entretanto, que sua reencarnação na Terra, conseguida cada vez com mais facilidade, está sendo autorizada e mesmo proporcionada pelo alto. Assim, o que lhes parece apenas oportunidade favorável para darem larga a seus instintos, faz parte dos planos angélicos, a fim de que desça à Terra o maior número possível de desregrados, para que sejam julgados tanto os vivos como os mortos. O apóstolo João chega a felicitar os planos invisíveis do além, no seu Apocalipse, por essa maior descida dos satanizados à terra, quando o plano astral ficará desafogado e saneado. Capítulo 12, versículo 12. Por isso, alegrai-vos, e vós que habitais neles. Isto é, aqueles que continuarão a viver nesses planos já libertados do conjunto rebelde de Satanás. Em contraposição, o evangelista lamenta a situação do vosso mundo, pela carga satanizada que há de receber, e pesar-lhe na economia espiritual. Ai da terra, e do mar, porque o diabo desceu a vós cheio de uma grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. No capítulo 20, versículo 7, confirma-se essa descida de espíritos maldosos, simbolizados em Satanás. E depois que os 1000 anos forem cumpridos, será desamarrado Satanás da sua prisão e seduzirá as nações que estão nos 4 ângulos da terra. O pouco tempo a que se refere o Apocalipse é o espaço exato correspondente ao final do século atual, quando a vossa humanidade, de 3 bilhões de almas, estiver superlotada de espíritos satanizados que se estão reencarnando, vindos do espaço, e que até então estavam impedidos de fazê-lo, para não constituir em perigo a integridade administrativa da terra. Por isso, os desatinos de Babilônia, Sodoma e Pompeia, serão reproduzidos por ocasião do desregramento geral que se verificará na terra, provocado pelos desamarrados do além, figurados em Satanás, mas que serão colhidos implacavelmente pela própria rede de violências, paixões e rebeldia do mundo físico, até findarem o seu poderio diante da catastrófica depuração do juízo final. Em seguida, o trigo será separado do joio, os bons dos maus. Os angélicos situar-se-ão à direita do Cristo e os satanizados, iludidos pela sua própria rebeldia, serão enxotados para o mundo primitivo do astro intruso, que simboliza a esquerda do Cristo. Pergunta 196. Essa descida de espíritos diabólicos, através de reencarnações em massa, neste século,
faz parte de um plano há muito estabelecido pelos mentores siderais, ou será apenas um recurso de última hora? Ramatiz. No seio do cosmo, como já vos dissemos, tudo é previsto, e submetido a planos antecipadamente estabelecidos. A hierarquia angélica domina, por isso, toda a criação. Satanás, alegoria que abrange todas as almas temporariamente rebeldes aos princípios da angelitude, é figura secundária. O seu reino e sua ação maligna são coisas transitórias no espírito humano, pois que se extinguem, alhures, na própria luz crística que permanece latente no âmago dos seres. Em consequência de não poder desavaliar satisfatoriamente o que seja a eternidade, os milênios que as almas satanizadas consomem na sua ignorância e rebeldia, parecem-vos acontecimentos eternos. No entanto, correspondem apenas ao período de formação natural da consciência, quando o espírito começa a sentir que existe, e que é diferente na criação, a qual faz com que ele ame a si mesmo, primeiramente, a fim de desenvolver-lhe o amor consciente. Embora se deplore o egoísmo, considerando-o como coisa satânica, ele é a base do amor puro, que os chegados à condição de anjos, manifestam depois, incondicionalmente, para com todos os seres do universo. Embora nos cause repugnância o monturo fétido dos jardins, é com a sua substância asquerosa que os cravos, e as rosas, elaboram o seu delicioso perfume. A lei suprema, ao dar início ao progresso evolucionário do espírito, desenvolve-lhe primeiramente a fase do egocentrismo, que favorece o despertamento da alma em si mesma, dentro do todo, a fim de se constituir em célula consciente. Começando por amar-se a si mesmo, com egoísmo, o espírito procura a sua origem em seu próprio âmago, no qual Deus está imanente, embora ainda encoberto pelo cascão provisório da personalidade humana. O altruísmo incondicional, do anjo, forma-se nas bases do egoísmo satânico, de quando a consciência estava em crescimento. A alma faz primeiramente a colheita, a seguir, centraliza-se no acúmulo egocêntrico e avaro, depois, torna-se a fonte doadora, o celeiro de dádivas celestes. Esse o processo, essa a lei. Mas ambos são lógicos e garantem-vos a formação consciencial a caminho da angelitude. Assim, a descida de espíritos satanizados ao vosso mundo significa parte, apenas, do plano elaborado para a futura ascensão espiritual. A última etapa desse plano inicia-se com a descida de Satanás, ou seja, com a reencarnação contínua, e em massa, das almas satanizadas, que há 1000 anos estavam proibidas de descer à carne, para se evitar a perversão total da vossa humanidade. Insiste o profeta em dizer, capítulo 20, versículo 13. Até que sejam cumpridos 1000 anos, e depois disto convém que Satanás seja desatado por um pouco de tempo. Pergunta 197. Poder-se-á saber, pelo Apocalipse, de que modo serão derrotados os anjos maus precipitados na terra? Ramatiz. Lede o versículo 11, do capítulo 12, que diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, do Cristo, do amor, e pela palavra do seu testemunho, Evangelho, e não amaram as suas vidas até a morte. Portanto, a vitória sobre o satanismo há de ser conseguida com o sangue do Cordeiro, ou seja, com o sangue do amor, através da renúncia e da bondade, na prática viva e incondicional do Evangelho, à luz do dia, que é a palavra do testemunho do Cristo, ou do Cordeiro. Aqueles que não temem a morte a favor do próximo, que se deixaram imolar pelos algozes, e que foram sacrificados nos circos de Roma, darão suas vidas, outra vez, para reivindicar o reino do Senhor, conforme afirma João. E não amaram as suas vidas, até a morte. A ofensiva contra Satanás terá êxito, através desses princípios, porque as armas do Cristo são exatamente o oposto das da corte satanizada, pois o ódio é vencido pelo amor, a perversidade pela bondade, o insulto pelo perdão, a atrocidade pela meiguice, a injustiça pela milha a favor, a vida pelo sacrifício da morte. Como compensação, diz o profeta, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida, e para entrarem na cidade pelas portas. Pergunta 198. Quais as procedências desses espíritos satanizados do passado? São exilados de outros planetas ou pertencem também à Terra? Ramatiz.
Em face da proximidade do juízo final, o satanismo já pode ser alusivo, também, aos espíritos da própria Terra, reencarnados e desencarnados, como futuros candidatos, que são a precipitação para o astro intruso que se aproxima. Eles são aliados dos emigrados de outros planetas, que ainda constituem as falanges adversas ao Cristo. A descida de espíritos satanizados ao vosso mundo, como generosa oportunidade concedida pelo magnânimo Criador, para a redenção desses infelizes rebeldes, está fazendo decair seriamente o padrão psíquico do vosso orbe. Acresce a imoralidade, cresce a perversão, e o desânimo se apodera dos bem-intencionados. Chega-se a crer na impossibilidade de se restaurar a pureza dos antigos costumes cristãos. A aura da Terra se torna semelhante à viscosa cortina de magnetismo inferior, que lembra uma névoa sombria a oprimir os esforços ascensionais daqueles que operam sob a égide de Jesus. As prisões do além foram abertas para os prisioneiros, como anuncia o Apocalipse, e eles se encaminham para a carne, abandonando no espaço as furnas de suas próprias crueldades e torpezas, para usufruírem da sensação desbragada do ambiente humano. Juntamente com os exilados ainda refratários ao bem, eles renascem entre vós e pesam na vossa economia moral. São os magos negros, da Atlântida. Os demolidores satânicos da Semúria. Os inspiradores das bacanais da Babilônia, de Sodoma, Gomorra e Pompeia. São os perversos lúbricos da Roma imperial. São os feiticeiros cruéis do Velho Egito, os sacerdotes desregrados e vingativos da Índia Védica. São os gênios rebelados das sombras, reis, comandantes e fidalgos sanguinários, ministros e hierárquicos religiosos. São os malvados da Inquisição e chefes de hordas infernais. Outros, plenos de angústia pela demora em ingressarem na carne, debruçam-se daqui, famélicos de sensações inferiores. Doutrinam e fascinam incautos condensadores vivos que, no ambiente material, se tornam os seus agentes do sensualismo pervertido. Pergunta 199. Essas vossas revelações não hão de causar, porventura, certo pânico psíquico nas criaturas mais sensíveis do nosso mundo? Ramatiz. Nem sempre, a sensibilidade existe plena de emoção espiritual. Comumente trata-se apenas de sentimentalismo pueril e, às vezes, de sentimentalismo fingido. Muitos dos que podem achar tétricas as nossas revelações, dos que são pródigos em derramar copiosas lágrimas diante de enredos cinematográficos ou na audição de novelas radiofônicas, têm o coração gélido para com o órfão abandonado, para com a mulher decaída, para com o infeliz embriagado ou para com o cão ferido. Sofrem e se comovem, só quando as emoções ferem no íntimo o seu campo egocêntrico. Suspiram diante da dor ou da catástrofe alheia, mas não se movem, praticamente, em favor do irmão necessitado. Suas almas ainda se sintonizam com os convites de Satanás e ouvidam, por isso, o apelo sacrificial do Cristo. Se achais que seria conveniente ignorar-se a verdade do que descreve João Evangelista, sobre a onda perigosa que se avoluma no vosso mundo, à beira do juízo final, nós vos advertimos, de que de modo algum, resolvereis esse problema através de um convencional ouvido espiritual. Evocando as palavras de Jesus. Quando começarem a se cumprir estas coisas, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Devemos advertir-vos de que, em lugar de pretenderdes que se escondam as revelações do Apocalipse, deveis levantar as vossas cabeças para conhecerdes, sem receios, a definitiva realidade dos vossos destinos espirituais. Embora possais considerar injusta a descida dessa avalanche de espíritos que se reencarna, presentemente, por todos os recantos do vosso orbe, e principalmente, em camadas sociais inóspitas, é mister refletirdes que quase todos vós sois também remanescentes regenerados, dessas hordas, pois já servistes a elas, com prazer, no pretérito distante. Ontem éreis filiados a elas, pela sedução da fortuna fácil, no aproveitamento dos despojos saqueados por vós aos povos indefesos, e na constituição de bandos selvagens. Hoje servireis novamente aos vossos companheiros do pretérito, seduzindo-os para o amor de Jesus, aumentando-lhes as restes de luz, que também existem nos seus corações, pois todos sois filhos do mesmo Deus. Embora transviados, eles também são dignos do amor e da bondade.
Por isso Jesus apela para o vosso serviço sacrificial e renúncia crística, de modo a poder desfigurar entre os poucos escolhidos, dos muitos chamados. Só o bálsamo sedativo dos corações evangelizados, a resistência moral evangélica e a renúncia completa em nome do Cordeiro Magnânimo, é que produzirão a metamorfose desses filhos satanizados, mas indiscutíveis candidatos à angelitude eterna. Reconhecemos que muitos ficarão atemorizados ante essa tarefa incondicional, de absoluto amor, em que as próprias vítimas devem converter os seus algozes ao insigne Evangelho de Jesus. Pesa-vos o fardo, mas é o resultado do que já plantastes com as vossas tropelias satânicas do pretérito. Pergunta 200. Não seria demasiado tributo para a nossa debilidade espiritual a tarefa de adaptarmos adversários tão ferozes à mansuetude dos ensinos ministrados por Jesus? O alto não poderia dispensar-nos dessa tarefa, já que agora somos melhores. Ramatiz. Isso é querer fugir do passado, o que não podeis fazer, uma vez que a vossa humanidade atual é a reencarnação coletiva das mesmas criaturas que, há milênios, constituíam as hordas de vândalos galvanizados no ódio, na violência e na perversidade. Que destruíam agrupamentos humanos, templos e escolas, que só reconheciam o direito absoluto no despojamento desenfreado, que semeavam a morte e reduziam às cinzas os adversários. Os séculos findos ainda guardam o eco de vossas rebeldias e insânias diabólicas. Nas fímbrias do horizonte ainda existe o estigma etéreo de todas as paixões fervilhantes, que tem demorado a vossa definitiva admissão ao reino da luz eterna. Muitos exilados, que comandaram antigas hordas destruidoras nos planetas de que foram enxotados, já se redimiram, e agora vos auxiliam na libertação do satanismo e na aquisição de melhor padrão espiritual. Essa oportunidade crística é de grande valia para todos vós, pois o sacrifício e a renúncia que demonstrardes em lavor dos infelizes rebelado, talvez vos situe na plenitude angélica de um Francisco de Assis, ou na glória indestrutível de um Paulo de Tarso. O auxílio que a administração sideral solicita dos vossos esforços espirituais, em benefício desses cruéis rebeldes que se reencarnam no vosso ambiente, é o mesmo que recebeis constantemente das almas angélicas, constituídas por velhos satanases já regenerados, que vos precederam na jornada evolucionária. Por que esse receio, quando Cristo vos espera, há tantos milênios, a fim de que ingresseis no seu reino de glória imortal? Pergunta 201. Quer isso dizer que a história se repete, embora mudem os personagens? Não é verdade? Ramatiz. No vosso mundo, e em outros planetas habitados, os espíritos se exercitam para desenvolver suas consciências e se emanciparem do domínio das paixões. O berço é a porta de ingresso à escola física, e o túmulo marca o fim do ano letivo. A matéria é o malho que retifica a alma indócil e lhe modifica a configuração rude, para assemelhá-la à escultura sublime do anjo eterno. Os mundos físicos assemelham-se a estações experimentais, em que se aperfeiçoam as flores do espírito para os jardins do Éden. Cada alma, no lodo fértil do mundo físico, forja a sua consciência para a divina entrevista com Deus, onde o banquete da glória celeste pede a vestidura radiosa da túnica nupcial. A história realmente se repete, na troca dos seus personagens, porquanto os novos atores devem substituir aqueles que ascensionam aos planos de paz e de ventura eterna. A generosidade do Criador, nessa educação espiritual, determina que os veteranos cedam aos novos os seus papéis já vividos, na sublime atitude de renúncia e de amor. Cumpre a estes, então, ensinar aos neófitos, ignorantes e rebeldes, a obediência respeitosa às regras magnânimas deixadas pelo Mestre Jesus. Pergunta 202. Então, podemos pressupor os espíritos satanizados como sendo os calouros que se reencarnam no cenário terreno, para substituir os veteranos cristãos, em vias de partida? Ramatiz. Acompanhando o vosso simbolismo, diremos que os veteranos são os da direita do Cristo, enquanto que os calouros, espiritualmente maturos, formam quase sempre a esquerda crística, e só podem atuar nos cenários dos mundos primitivos, onde o ambiente é capaz de suportar-lhes o egoísmo próprio de atores imperfeitos, e que estão fascinados pelo orgulho dos êxitos prematuros. Pergunta 203. Por que motivo os mentores espirituais,
consentem na promiscuidade entre espíritos bons e espíritos satanizados, permitindo que estes reencarnem entre aqueles que já se devotam à sua regeneração espiritual. Essa promiscuidade não dificulta a ascensão dos bem-intencionados? Ramatiz. Embora a semeadura seja livre e a colheita obrigatória, é ainda Jesus quem nos adverte. E nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Os espíritos rebeldes, vingativos e obstinadamente adversos ao Cristo, que simbolizam o Satanás bíblico, são também vossos irmãos, porque filhos do mesmo Deus. Os mesmos carinhos e oportunidades de que já gozastes nos evos findos, eles também os merecem, ante a lei de igualdade e de justiça do Criador. Quando renascem no mundo material, o seu psiquismo é subjugado pela carne, e daí viverem para a satisfação exclusiva de seus próprios interesses, não cedendo um só milímetro a favor do próximo. O absurdo, para eles, é conceito de genialidade e a estultícia em seus agrupamentos é levada à conta de excentricidade. Mas o Senhor da vida não os abandona à sua incúria e insensatez, assim como não vos abandonou, também, no passado, quando éreis semelhantes a eles. Após um longo hiato contemporizador, que é uma espera da eclosão natural dos estigmas psíquicos, esses seres diabólicos são conduzidos à compreensão moral superior, que lhes inspiram os servidores do Cristo. As almas angelicais são produtos do serviço sacrificial prestado às almas satanizadas. A glória de Francisco de Assis, a tenacidade de Paulo de Tarso e a santidade dos apóstolos são resultantes dos ensejos que para isso os seus próprios verdugos lhes proporcionaram nas vidas imoladas a Jesus. O adversário mais feroz pode ser a moldura viva da alma santificada. A regeneração dos espíritos rebeldes se torna mais viável quando são reencarnados em um grupo de almas amorosas e de boa vontade, ao invés de serem abandonados totalmente às influências de indivíduos da mesma índole. Muitos dos satanizados que descem ao seio da vossa civilização terrícola ainda poderão regenerar-se até o término dos acontecimentos do próximo juízo final. Pergunta 204. Como poderíamos identificar os indivíduos satanizados, aqui encarnados, à luz da psicologia odierna do nosso mundo? Ramatiz. Eles se revelam facilmente por suas ações individuais ou coletivas, em todos os setores públicos ou particulares da vida humana. O satanismo é um símbolo do truncamento, da inversão dos valores tradicionais já consagrados ao bem comum. É a falsa suposição do verdadeiro. É o reinado do trivial, do inútil e do pervertido, num absoluto egoísmo e indiferença diante de qualquer aflição humana ou necessidade alheia. A banalidade é elevada à conta de sabedoria. A incoerência e cabotinismo tornam-se os aferidores lógicos nas esferas da arte, da ciência, da moral e da religião. Os indivíduos satanizados, ao contrário dos cristianizados, são criaturas cujo modo de vida se transforma em esplendoroso parasitismo. São tipos insensíveis diante dos desgraçados mais esfarrapados. Seus corpos estão cobertos com finíssimos tecidos e ornados com fascinantes pedrarias, mas por dentro, pulsa um coração gélido, impermeável ao apelo do próximo. Colocados na administração pública, arrasam os patrimônios coletivos e amealham desonestamente para a tribo familiar. Criam oligarquias e se justificam colericamente ante as investidas dos desesperados. Formam impérios faustosos e esbanjam com prodigalidade criminosa. Alimentam movimentos estultos, festividades tolas e realizações vazias de espírito. A inconsciência da realidade espiritual lhes inspira os gastos inúteis e as realizações estéreis. Povoam os cemitérios com ricos mausoléus, a fim de que seus cadáveres apodreçam luxuosamente, embora a pouca distância estejam a ruir as choupanas dos vivos famintos e desnudos. Criando as indústrias bélicas, promovem conflitos armados entre os povos subnutridos, para se enriquecerem com os lucros homicidas. Quando se internacionalizam, sob aplausos interesseiros, cuidam apenas dos seus interesses escabrosos e nunca da fraternidade humana. São capazes de bombardear a própria terra natal, a fim de aumentarem os seus créditos nos bancos. Falta-lhes o amor puro e o apego ao ideal superior do bem comum.
Movem-se calculadamente, egocêntricos, numa vida capciosa que lhes permita ampliarem os seus domínios faustosos e amealhar a fortuna fácil. Pergunta 205. Esses indivíduos satanizados não poderão estar operando de modo benéfico, na direção de movimentos realmente culturais, científicos ou religiosos. Ramatiz. Sagazes e eloquentes, eles se infiltram em todas as esferas do pensamento humano, mas lhes é impossível manter em nível honesto a sua índole satânica, que logo os trai escandalosamente. Quando operam na literatura infantil, pervertem a mente das crianças. Sensualizam o pensamento do moço na revista fecenina. Induzem o leitor à venalidade e envenenam o sentido exato das palavras. Insuflam ódios entre as classes e, quando à frente de doutrinas ou religiões, espalham definições separativistas e desmentem em público aquilo que cultuam na atmosfera dos templos, pois falam muito em Deus, mas cortejam fanaticamente o mundo de César. Pregam a simplicidade, mas vestem-se de púrpura e de holanda, como dizia Jesus, ou de tecidos caríssimos enfeitados de ouro. Subvertem os seus deveres oficiais na segurança pública, atendendo aos manejos torpes da política desonesta, advogam a charlatanice e a mentira, absolvem o intelectual criminoso ou o ricaço faustoso, mas cobrem de ignomínia o infeliz que furtou um pão para dá-lo ao filho esfaimado ou o delinquente descalço que cometeu uma fraqueza. Alimentam estados de angústia e explosão de ódio entre o povo, promovendo o aumento do preço do leite, dos gêneros alimentícios, das utilidades, dos transportes, do pão, e se enfurecem quando seus operários lhes pedem aumento de salário para enfrentar a alta do custo da vida. Na ciência, transformam a dor humana numa bolsa de negócios, em que os medicamentos se assemelham a produtos de joalheria e o socorro aos enfermos à aquisição de luxuosos vestidos de modista. Aplaudidos pela falsa tradição do mundo material e festejados pelo sentimentalismo dos homens tolos, gozam comumente da regalia de monumentos nas praças públicas ou de placas douradas nas avenidas festivas. Mas a lei divina os apanha e ajusta nos ciclos reencarnatórios, fazendo-os vestir os mesmos trajes que desprezaram e sofrer as mesmas torpezas que semearam. Entretanto, a lei suprema que ordena a reencarnação dos servidores do Cristo, para salvarem a humanidade das trevas, também assiste aos satanizados que descem para a retificação dolorosa de última hora. Por isso, o preparo do ambiente crístico para o terceiro milênio aguarda o vosso tributo de amor e de paciência, para com esses irmãos transviados, que já estão convosco, e que já operam em todos os ângulos da vida terráquea. Vivendo satanicamente, eles trincam em si mesmos o cristal refulgente de sua ventura espiritual. O satanismo, na realidade, é desgraça dolorosa para os seus próprios adeptos, que, situados como rebeldes inimigos da luz, requerem uma terapêutica cruciante em longo exílio nas trevas dos mundos inferiores. Pergunta 206. Qual a significação do brocardo que diz: Satanás sopra no ouvido humano e contraria a vontade de Deus? Ramatiz. Esse brocardo quer dizer que, quando espíritos maléficos influenciam a mente humana, a alma se torna invigilante e se perverte, tornando-se refratária ao socorro angélico. A trevosa influência satânica faz vibrar o desejo inferior, que seduz, mas em sentido negativo e invertido. Adotai um brocardo oposto. Quando o anjo sopra na consciência humana, dá-lhe intuição para o bem. É um convite dinâmico, construtivo e ascensional. O homem bom, sob a inspiração angélica, pensa no infeliz e se comove. Pensa no deserdado e sofre com a desgraça alheia. Esquece os seus caprichos, o seu poder, a sua glória política ou social. Ouvida a sua própria comodidade, para atender à angústia alheia. Mas o sopro de Satanás, a sereia das trevas, faz o homem inverter os valores sublimes da vida, confundir a realidade e se tornar injusto, impiedoso e estúpido. Então, aceita o falso por verdadeiro, a ignorância por virtude e o próprio crime por heroísmo. É por isso que Jesus nos adverte constantemente da necessidade de orar e vigiar, pois Satanás sopra em todo o tempo e em toda parte. A oração dinamiza as energias superiores. É a atitude crística,
cujo potencial interno modifica o campo vibratório em torno da criatura, e lhe harmoniza sempre o comando psíquico desajustado por Satanás. E como a renúncia é o estado mais vibrátil para a receptividade angélica, o seu oposto, que é o egoísmo, torna-se excelente recurso para a manifestação da voz melíflua de Satanás. Pergunta 207. Podeis dar-nos alguns exemplos dessas duas influenciações, o sopro do anjo e o sopro de Satanás? Ramatiz. Quando a consciência sente o sopro do anjo, manifesta-se no ser humano a renúncia crística, a disposição amorosa para com a vida e o próximo. O forte vai amparar o fraco, o rico sai do seu conforto e da sua posição social para atender ao pobre. O sadio leva socorro ao indigente sem família e sem afeto, o homem livre conforta o seu irmão encarcerado. A mulher fidalga cogita do lar para a redenção da decaída, o filho rico ampara o órfão deserdado. O homem inteligente abdica do seu comodismo para esclarecer o ignorante, o feliz carrega a esperança para o desesperado. O ajustado na vida busca trabalho para o desempregado, o moço ajuda o velho a viver. O milionário providencia a perna mecânica ou o carrinho para o aleijado. A vizinha desafogada provê a vizinha pobre. O amigo oferece o seu amparo ao escorraçado da sociedade. A moça formosa auxilia a educação cristã da menina repulsiva. O esposo feliz doutrina o casado infiel. A esposa honesta aconselha a mulher leviana. Entretanto, o sopro de Satanás inverte todas essas posições. Os administradores públicos constroem palácios faustosos, estádios faraônicos, monumentos custosos, ao mesmo tempo que os órfãos, os tuberculosos, os velhos, os cancerosos, jazem desamparados na gelidez das noites hibernais. Subvencionam a construção de templos magnificentes e os luxuosos e dispendiosos congraçamentos para se homenagear a Jesus pobre. Fazem emigrar os despojos dos mortos heróicos, enquanto milhares de recém-nascidos sucumbem à míngua do leite e das vitaminas. Satanás sopra, repleto de astúcia e de manha, aos ouvidos dos milionários, e eles erguem principescas vivendas, insensíveis ao panorama dos casebres infectos que lhes ficam nas divisas, organizam festividades alucinantes e despendem vultosas fortunas em banquetes glutônicos. A orquestra fidalga sonoriza o deslumbrante concurso de elegância e a exposição ostensiva de joias e sedas. Enquanto isso sucede, ecoa no ar o sibilar impressionante da sereia da ambulância que conduz a moça anêmica, a gestante pobre ou a criança desfalecida pela subalimentação. As melodias da moda fundem-se com o grito angustioso do pai desesperado, cujo filho agoniza por falta de socorro médico, com os estertores dos cancerosos no desconforto da esteira em frangalhos, com o choro do nenê anêmico, esquelético, com o ventre hipertrofiado e o eczema da intoxicação, com a tosse asmática e aniquilante da velhinha, que se consome na enxerga apodrecida. O satanismo, no seu cortejo mórbido de gozadores irresponsáveis, erige um divertido reino entre os gemidos e as chagas de um mundo que pede um pouco de amor. E Jesus é novamente crucificado pelas torpezas dos sequazes de Satanás, que escarnecem da sua meiguice, do seu amor e da sua pobreza honesta. Os fariseus modernos, reencarnações dos velhos sacerdotes hebraicos, cúpidos e nababescos, atendem ao sopro satânico e constroem, por sua vez, os templos luxuosos, semelhantes a cofres de pedra gélida e repletos de tesouros transitórios, que as traças roem, e a ferrugem consome. Nos seus tapetes de veludo principesco, fica o escarro do tuberculoso ou a marca das chagas dos pés dos infelizes sem lar, que esperam um milagre, por parte da insensibilidade dos ídolos dourados. Nos mármores raros, estampa-se o suor das mãozinhas infantis, que pedem pão, leite e um pouco de alegria. Nos bancos ornados de relevos aristocráticos, permanece o odor dos corpos doentes, e junto a esses bancos, a saliva dos asmáticos. E o vosso mundo conturbado apresenta então o terrível e angustioso contraste. Aquilo que disse Jesus não é igual àquilo que se faz em nome de Jesus. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 12, intitulado O Astro Intruso,
e a sua influência sobre a Terra. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.